Então, gente, vamos aqui começar mais uma aula do Alicerce TV. E hoje a gente está na trilha de leitura, precisamente no nível mergulhador. Meu nome é Lara e eu adoro ir à praia, pessoal. E meu nome é Rafael e eu adoro aprender coisas novas, pessoal. E hoje nós vamos aprender sobre o uso e as funções da vírgula. Então, corre lá que dá tempo, pega lápis, borracha, caderno, que a nossa aula vai já começar. Nosso mindfulness. Galera, relembrando para vocês a função do mindfulness. O mindfulness é uma atividade que busca trazer a gente para o momento presente, para o momento do agora. Então, é uma atividade que faz com que a gente esqueça tudo relacionado ao passado, tudo que é relacionado ao presente e nos concentremos no momento do agora, do já, certo? Para isso, eu vou colocar uma música para tocar para vocês. E eu quero que vocês prestem atenção no som do sino. Tudo bem? Ao longo da música tocando, eu quero que vocês relaxem e tentem observar qual é a intensidade que o sino toca, qual é a duração do toque do sino, se ele está mais lento, se ele está mais rápido, certo? Então, vou colocar aqui para vocês uma musiquinha com fundo de paisagem, para que nós possamos ouvir. Só um instante. Deixa eu passar a propaganda da Smart Fit. Pronto, gente. Então, eu peço para vocês que, por favor, desliguem o som do microfone de vocês e busquem ouvir o som da música. Relaxem. Sintam o som entrar dentro de vocês e trazer a paz para dentro de vocês. E observem quando aparecer o som do sino. Vocês ouviram, pessoal?
Sim. Eu vi todas. Todas foi bem rapidinha. Ora lento, ora mais rápido, não é? Sim. O importante... Que é lento ou rápido, mas todas foi no mesmo tempo. Da mesma duração. É, algumas badaladas a mais, outras a menos, né? O importante é vocês treinarem o ouvido de vocês, a percepção externa, a se concentrar só naquilo, tá? E aí, se vocês fizeram isso, muito bem, parabéns, vocês fizeram a atividade da forma proposta. E aí, pessoal, vocês se lembram qual foi o último conteúdo desta matéria? Na sexta-feira, nós aprendemos sobre a cultura dos povos indígenas do Brasil, dentro da nossa sprint temática sobre a região norte, que é a região que mais possui indígenas no Brasil, certo? E hoje a gente vai tratar sobre o uso e as funções da vírgula. Gente, funções da vírgula. A vírgula, ela é representada por esse símbolo que está aqui. Não sei se vocês conseguem ver minha seta, meu mouse. Conseguem? Alô? Conseguem? Beleza. Ou esse símbolo aqui também, que está entre parênteses, certo? E ela pode possuir diversas funções dentro de um texto. Essas funções, elas podem acontecer concomitantemente. O que é que isso significa? Essa vírgula pode ter a função de representar uma pausa no texto e ela, ao mesmo tempo, tem a função de separar palavras ou orações que precisam ser enfatizadas ou que precisam de destaque, tá? Uma coisa não anula a outra, uma função não anula a outra. E a seguir, a gente lista as funções da vírgula. A primeira delas, pessoal, é que ela representa uma pausa ou uma mudança na entonação da leitura. Então, a vírgula quase sempre, não é sempre, coincide com a pausa da respiração que a gente faz quando está lendo um texto. Às vezes, essa pausa, ela não está necessariamente correlacionada com a vírgula. Pode acontecer. Mas, quase sempre que a gente tem um texto que a gente tem que dar uma pausa na respiração, vai ter uma vírgula ali, tá certo? A segunda função é que ela separa palavras ou orações que precisam ser destacadas ou que o escritor deseja enfatizar no texto. Então, quando ele quer enfatizar, o autor quer enfatizar alguma expressão, alguma palavra ou algum termo, ele isola essa palavra entre vírgulas, certo? Por fim, a terceira função é a de eliminar as possíveis ambiguidades no texto. A vírgula, ela determina a interpretação que se deve fazer em uma frase ou torna evidente o conteúdo que se quer transmitir, certo? São três funções muito importantes da vírgula dentro de um texto, gente. Antes do intervalo, nós vamos falar sobre a primeira e a segunda função. Na volta do intervalo, a gente fala sobre a terceira função e faz algumas atividades, tudo certo? Então, vamos lá. Sobre a primeira função, que é qual? Representa uma pausa ou uma mudança de entonação na leitura, durante o texto. Por exemplo, sempre que eu acordo de manhã, peço ao despertador mais 5 minutinhos. Vocês conseguem ver a pausa que tem nessa leitura, dessa frase? Vamos lá. Andrew, você pode comentar no chat, e aí eu leio já já, sobre qual função da vírgula apresentada para você é mais interessante. E aí você pode, se quiser, citar um exemplo do uso da vírgula com uma dessas funções. Tudo bem? Glória, Tá, pode joia. Eu começar vi o de seu novo. joinha. Eu vi o seu joinha. Beleza. Show. Pois deixa eu ver aqui. Sávio, você poderia ler o segundo exemplo para a gente? Sávio? Camila, você pode ler o segundo exemplo para a gente? Na semana passada, fui à feira de alimentos orgânicos.
Você consegue sentir a pausa depois da vírgula? Sim, por causa que se não tivesse a pausa, iria ficar, tipo assim, uma frase muito meio que atropelada. Então, seria, na semana passada fui à feira de alimentos orgânicos. Então, seria meio que uma frase atropelada, assim. Então, não daria muito certo. Vamos testar como ficaria essa frase no Google Translate? Oxi. Olha só, meu povo. A diferença, ela é sutil, mas ela existe. Quando a gente coloca aqui no Google... Vê se vocês conseguem ouvir sem a vírgula. Eu vou botar sem a vírgula, depois eu vou botar a vírgula. Vê se vocês conseguem ouvir a mulher falar. Na semana passada fui à feira de alimentos orgânicos. Ela fala bem devagar, né? Quando eu aperto a segunda vez, ela fala um pouquinho mais rápido. Tá sem a vírgula. Na semana passada fui à feira de alimentos orgânicos. O Google sempre fazendo isso. Vou apertar de novo, porque eu acho que agora ela vai mais rápido. Na semana passada fui à feira de alimentos orgânicos. Agora eu vou botar a vírgula. Vamos ver se a gente nota a diferença. Deve ser bem sutil. Na semana passada fui à feira de alimentos orgânicos. Na semana passada fui à feira de alimentos orgânicos. Vocês conseguem ouvir a... Mas a Oi, vírgula não Joana. devia ser depois de passada? Na semana passada, fui à feira de alimentos orgânicos. E eu não coloquei lá, não? Você colocou depois de fui. Ô, Joana, você se garantiu agora. Eu tô... KKKKKKKK. Rindo, rachando o bico, hein, professora? O que você errou, né? Vamos lá, desculpa, pessoal. Vamos lá ouvir. A semana passada fui à feira de alimentos orgânicos. Vocês ouviram a vírgula? Ó, Na semana passada fui à feira de alimentos orgânicos. Tá bem claro. não dá para ouvir? Na semana passada, fui à feira de alimentos orgânicos. Sim, conseguimos ouvir. Aí, até a mulher do Google entende que a vírgula, ela necessita de uma pausa. Então, galera, peço para vocês que se atentem sobre a estrutura da frase. Uma oração, quando ela é escrita na ordem direta, ela não permite o uso de vírgulas. Então, olha só esse exemplo. Instituições sociais oferecem comida às pessoas em situação de rua todos os dias. Essa frase, ela está na ordem direta. Sujeito, instituições sociais, verbo, oferecem, comida, objeto direto, as pessoas em situação de rua, objeto indireto, todos os dias. Vamos lidar aqui como complemento. Quando eu escrevo essa frase na ordem direta, ela não permite que eu quebre a estrutura em vírgula. Então, mesmo que na leitura eu possa fazer alguma pausa, essa pausa não vai ser representada por vírgula, tá? Mas quando eu inverto a estrutura da frase, eu preciso colocar vírgula necessariamente. E aí, pode ser que essa vírgula não tenha pausa, sentido de pausa, tá? Então, são pequenas exceções a essa função que a vírgula representa. É como eu falei, nem sempre a vírgula vai representar uma pausa nas frases, mas vai ter ocasiões em que ela vai ser obrigatória. Como, por exemplo, quando eu quebrei, joguei o complemento para o começo da frase, eu preciso pôr uma vírgula. E aí, pode ser que eu fale com pausa, pode ser que não. Às vezes não. Se o complemento for pequeno, principalmente, a pausa, ela não existe. Olha só. Todos os dias, instituições sociais oferecem comida às pessoas em situação de rua. Tudo bem para vocês isso? Então, não esqueçam a estrutura direta da frase. Sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, quando eles tiverem, quando o verbo precisar disso, e complemento. Para a segunda função do exemplo do uso da vírgula, qual é a segunda função?
A vírgula, ela também serve para separar palavras ou orações que precisam de destaque ou que se deseja enfatizar no texto. Por exemplo, um vocativo, ele é muito clara a função do vocativo de chamar a atenção de quem a gente está chamando, né? O que é o vocativo? É quando eu chamo uma pessoa. Então, se eu desejo enfatizar, se eu desejo dar destaque a esse vocativo, eu isolo ele com vírgulas. Por exemplo, professor Rafa, você poderia me dar um autógrafo? Esse é um uso de vocativo. Arthur, tua jaqueta é muito bonita e tu és mais bonito ainda. Olha só, estou falando aqui com o professor Rafa e estou falando com o Arthur. Como eu quero chamar a atenção dos dois, eu isolo o nome deles entre vírgula, né? Eu isolo o chamamento entre vírgulas. É essa a segunda função da vírgula, é dar destaque a certas palavras que o autor quer dar destaque. Aposto funciona da mesma forma. E o que é um aposto? Ele é usado para explicar ou esclarecer um termo. Quando eu explico o que é o sujeito. Por exemplo, Camila, uma excelente aluna, enviou o trabalho solicitado. Esse uma excelente aluna é uma estrutura que serve de aposto aqui, porque ela está dizendo quem é a Camila, certo? Ela está dando uma característica que a Camila possui, que é o sujeito dessa frase. Então, quem é a Camila? Eu sei que ela é uma excelente aluna. E é essa frase que está me falando isso, porque eu estou isolando uma excelente aluna entre vírgulas, que é um aposto, tá? Também serve para expressões intercaladas nas orações, como adjuntos adverbiais. Não se preocupe com essas classificações, como adjuntos adverbiais, vocês não precisam saber disso agora. Mas o importante é que certas expressões, quando eu quero dar bastante ênfase nelas, eu isolo com vírgulas. Por exemplo, o que eu quero, sinceramente, é que vocês sejam felizes. Então, esse sinceramente está enfatizando o que eu quero. E como eu estou enfatizando esse sinceramente, eu isolo ele com vírgulas. A função e ao uso da vírgula, tá joia? A terceira função, ela é muito importante, porque ela dá coerência e coesão ao texto. Ela elimina as possíveis ambiguidades. Brotou um tal de sexteto. Ela elimina as possíveis ambiguidades do texto e determina a interpretação que se deve fazer em uma frase ou torna evidente o conteúdo que se quer transmitir. Olha só essa imagem aqui, pessoal. De canibalismo a uma janta saudável com seu avô, né? Vamos comer, vovô! Sem a vírgula, dá a entender que o que você quer comer é a pessoa. Mas quando você insere a vírgula depois de vamos comer, aí você está chamando o seu vovô para comer. Então, olha só, esse é um exemplo clássico em que você tem a vírgula sendo utilizada em duas funções. Tanto na sua função número 2, que é aquela de chamar a atenção, evidenciar um termo, que no caso é vovô, porque se trata aqui de um vocativo. Outra função que a vírgula também está fazendo é a de eliminar a ambiguidade. Porque quando eu tiro a vírgula, o vovô, ele vira objeto direto do verbo comer. E aí o que eu estou sugerindo é que a gente vai comer o vovô. E aí, né, do canibalismo a uma janta saudável. Um sentido muito errado. Mas é um sentido possível, dentro da estrutura que a gente escreve o texto. Outros exemplos é quando eu tenho orações subordinadas, adjetivas explicativos. O que é isso, pelo amor de Deus? Vocês não precisam saber essas definições agora, tá certo? Mas eu trago aqui 2 exemplos para ilustrar para vocês. Olha esse exemplo aqui. O homem que andava a cavalo parou na mercearia. Quando eu isolo o que anda a cavalo entre vírgulas, esse que anda a cavalo vira uma oração subordinada, adjetiva explicativa. E o objetivo dela, para simplificar, é dar qualidades ao homem. Então, eu estou explicando que homem é esse, né? Olha, o homem que andava a cavalo, eu estou dando características, eu estou contextualizando esse homem. Se eu tiro as vírgulas, ela se torna uma oração subordinada adjetiva restritiva. E aí, a ambiguidade, ela se faz. Por quê? Porque quando eu falo, o homem que andava a cavalo parou na mercearia, sem vírgulas,
eu estou sugerindo que existe mais de um homem. E aí o que eu estou tentando dizer, o que eu estava querendo dizer é que aquele homem que andava a cavalo parou na mercearia, certo? Então, vocês conseguem perceber que a vírgula, nesse caso, ela muda o sentido da frase. Quando eu coloco entre vírgulas, eu estou só dando qualidades a esse homem, eu estou explicando, dando características desse homem. Mas quando eu tiro as vírgulas, eu estou especificando o homem. Então, dá a entender que há outro homem ali, que há mais de um homem. E aí, aquele que parou na mercearia era aquele específico que andava a cavalo. Não Certo, entendi. gente? Você pode. Não entendi. Você pode ler esse daí? Posso sim, Arthur. A função da vírgula, nesse caso, ela é só de explicar o homem, sabe? Eu estou só dizendo, olha, eu poderia dizer, por exemplo, aquele homem que era bonito, que era elegante, que estava andando na rua, que estava andando a cavalo. Quando eu estou falando isso, eu estou só contextualizando, eu estou explicando. É como se eu estivesse escrevendo um texto e eu estivesse tentando mostrar o cenário para quem está lendo. Então, eu estou dando mais características. Aquele homem que era assim, que era assado, que fazia isso, que fazia aquilo. Eu estou só ilustrando, certo? Essa é a função da vírgula, é dizer para o leitor, olha, eu estou só te dando características, eu estou só te explicando. Estou só te dando mais elementos, trazendo mais informações. Agora, quando eu tiro a vírgula, aí eu vou ter uma outra estrutura. Eu vou estar indicando ao leitor que é uma pessoa específica, que existem várias pessoas e que esse homem específico que eu estou falando, que é o sujeito dessa frase, ele é um homem específico, dentre vários outros. Como seria essa frase? Você pode Só tirar as vírgulas. A mesma frase, só que sem vírgula. Sabe? Se eu tiro, ó. Porque assim, gente, a expressão, a fala, ela, quando a gente fala, a gente consegue explicar aquilo que a gente quer. Na escrita, a gente usa elementos para indicar exatamente o que a gente quer dizer ao leitor. Olha como a vírgula ela é muito importante nesse contexto. Se eu tiro a vírgula, Arthur, se eu coloco assim, ó, o homem que andava a cavalo parou na mercearia, essas duas frases têm sentidos distintos. Olha só. Essa primeira frase quer dizer que era um homem que andava a cavalo, um simples homem que andava a cavalo, ele parou na mercearia. E essa frase, sem vírgulas, me induz a acreditar, quer dizer que existiam vários homens, ou pelo menos mais de um, que existiam dois ou mais homens. E somente aquele que andava a cavalo parou na mercearia. Entendeu? A mesma coisa, gente, no segundo exemplo. No segundo exemplo, é também uma oração subordinada adjetiva explicativa, e sempre que eu tenho essa frase, eu tenho que isolar entre vírgulas. Oi, Arthur. Posso perguntar para você? Pode o quê? Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que a palavra se chama oração substitutiva? Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Grande, hein? Conforme você for avançando os seus estudos, aqui no Alicerce mesmo, você vai ver que existem vários tipos de orações e que elas são classificadas de acordo com as funções que ela tem dentro do texto. Tem oração coordenada, oração subordinada e várias classificações delas, certo? Esse não é o objetivo dessa aula. E nem eu vou cobrar esse conhecimento de você, porque ainda não é o tempo, ainda não é a hora. Mas conforme eu trago esses assuntos para vocês irem se familiarizando, que eles existem, certo? Mas o objetivo aqui é a gente entender a função da vírgula, na mudança do sentido do texto, tá? E o segundo exemplo é exatamente o mesmo, assim, tem a mesma característica. Quando eu falo, a menina que mal sabia expressar os seus sentimentos, proferiu um discurso exemplar,
Eu não estou falando que existiam várias meninas e era de uma específica que eu estava falando. Não. Eu estou só dando uma qualidade nova à menina. Gente, essa menina mal sabia expressar os sentimentos dela. E ela proferiu um excelente discurso, um discurso exemplar. Microfone tá mutado, microfone tá mutado. Valeu, Arthur. Desculpa, pessoal. Tá joia. Gente, olha só, a vírgula ela pode até mudar testamentos. E os demais sinais de pontuação também. Então, Joana, tu pode ler para a gente, por favor, esse quadrado aqui com esse testamento de Eu alguém? já fiz essa atividade na escola. Nossa, como eu amei fazer isso. Eu amo pontuar. Deixe meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Nossa, essa atividade foi muito boa. Teve umas 5 questões só com ela. Vários sentidos a gente pode fazer com essa frase, né? Dá para fazer, deixe meus bens à minha irmã, não. Ao meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Vamos anotar essa primeira. Mas de muitos jeitos. Ai, meu pai. Volta. Oi, Joana, vamos anotar essa primeira opção. A primeira é a mais, eu acho que é a que todo mundo percebe logo de cara. Deixe meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, vírgula. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Calma. Deixe meus bens à minha irmã, vírgula, né? É. Não a meu sobrinho. Ponto? Oxe, professor, você esqueceu. Não, peraí. Aí depois jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Não Tem é vários isso? jeitos. Tem como fazer, tipo, perguntas, tipo, deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Dou aos pobres. Sim, gente. Olha só qual a importância de você saber fazer a pontuação, meu pai do céu, para saber para quem que vai ser os bens. Quando vocês forem ricos, por favor, façam a pontuação do testamento de vocês. Desse jeito aqui que a gente interpretou, ficou tudo para a irmã, né? Deixe meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Olha só, essa é a primeira interpretação. Mas vamos seguindo. Camila, você tem uma outra interpretação para essa frase que possa mudar a pontuação e o sentido? Olha, eu tô aqui pensando. Ô, professor, eu vou falar uma coisa que é realidade. Eu não sei pontuação. Não sei fazer pontuação. A gente vai aprendendo, Arthur, ao longo da nossa sprint, ao longo das nossas aulas. A gente vai aprendendo a fazer a pontuação direitinho. Eu sei para que serve. Eu sei para que serve. Não sei aonde colocar. Entendi. Mas, ó, nesse exemplo aqui, a gente pode colocar pontuação em vários... A gente pode colocar vírgula, ponto de exclamação, como a Joana disse, ponto de interrogação. A gente pode fazer o que quiser com essa estrutura aqui, porque ela não deixa claro. Ela deixa várias margens de interpretação, certo? E aí, Camila? Então, eu não sei se vai dar muito certo isso, o que eu vou falar agora, se vai fazer muito sentido, mas ok. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Tipo assim, eu não sei o que. Deixo meus bens à minha sobrinho. Calma, gente, tá travando aqui. Só um instante. É só aqui que tá chovendo? Acho que sim, sabe? Aqui não tá. Eu também tô achando. Aqui tá Camila. quente, cheio de mosquito. Sávio, aqui também tá chovendo. Aqui também tá chovendo. Eu imaginei. Depois do não, eu coloco o quê? Eu acho que
seria um ponto, né? Para depois falar, a meu sobrinho. Isso seria muito certo. Ponto, né? O que mais? Continua. A meu sobrinho. A meu sobrinho. Aí depois seria um ponto final, né? Depois de sobrinho. Agora eu já não sei o que. Deixa eu ver. Jamais será paga a conta. Então, eu pensei aqui numa coisa, mas tipo assim, jamais. Aí seria. Eu não sei muito bem se eu posso falar que seria um ponto final, uma vírgula. Aí eu colocaria um ponto de exclamação. Nada. Então, peraí. Tá travando, mas vamos lá. Jamais será paga a conta do padeiro. Eita, que talento. Não digitou nada. Foi isso? Dou aos pobres. Gente, vocês conseguem ver o tanto de confusão que pode dar por causa da pontuação no texto? Sim. Olha só. Na primeira leitura, a gente tem: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Nesse primeiro exemplo, a irmã leva tudo. Olha o segundo. Deixo meus bens à minha irmã, não. A meu sobrinho, deixo meus bens à minha irmã, não. A meu sobrinho, quer dizer que ela dá para o sobrinho, né? Jamais será paga a conta do padeiro. Dou aos pobres. Então, quem fica nesse caso... Oi. Tenho uma dúvida. É mulher? Só um instante, Arthur. Olha só, essa segunda interpretação. Deixo meus bens à minha irmã, não. A meu sobrinho. Então, quem herda tudo é o sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada. Não vai pagar nada. Cheixo total. Dou aos pobres. Então, quem leva aqui é o sobrinho e os pobres, certo? Na terceira interpretação. Deixo meus bens à minha irmã, não. A meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então, aqui, quem vai levar é o padeiro, que vai ter sua conta paga. Olha só. Posso dar meu exemplo? A confusão que isso dá. Primeiro, o Arthur, que ele levantou a mão. Tá bom. Pode falar. Professora, a minha dúvida é se a mulher ou o homem que morreu é mulher ou homem? Escreveu o testamento. Não sabemos. Nada no texto indica que seria uma mulher ou um homem que morreu, certo? Isso é uma calúnia? Gente, dando continuidade, olha só, aquilo que eu havia falado para vocês. Até quando a vírgula funciona prioritariamente para outras funções, ela pode exercer a função de remover ambiguidades. Então, olha um caso aqui de vocativo e de aposto. Se eu coloco o vocativo, se eu uso um vocativo, eu coloco a vírgula depois do nome. E aí eu falo: Samuel, o carteiro deixou uma correspondência para você. Mas, se eu coloco o carteiro entre vírgulas, está indicando que é um aposto. Então, Samuel, o carteiro, deixou uma correspondência para você. No primeiro caso, eu estou falando com o Samuel. A carta, a correspondência, ela vai para o Samuel, porque é um vocativo. No segundo caso, o Samuel é o carteiro. E o carteiro Samuel deixou uma correspondência para você. Então, o uso da vírgula muda completamente o sentido do texto, certo? Nicolas, você queria falar? Pode falar. Gente, eu ia mudar um pouco o texto. Tipo, Samuel, o carteiro deixou uma carta para você. Aí eu ia mandar, tipo, chamar o Samuel para
receber a carta, porque já que tá chegando no mês dele, entendeu? Aí, tipo, um exemplo é isso. Ou, tipo, Samuel, chegou uma correspondência para você. Tipo isso. Aí o Samuel seria o carteiro. Sim, Não, sim. Ah, o Samuel seria a pessoa que ia atender as cartas. atender as cartas. Tipo, pegar A correspondência. pessoa que ia receber a carta. Pegar. Samuel, o carteiro deixou Não uma sei se é correspondência. assim que chama, mas é pretendente, alguma coisa assim. Isso, eu acho. É remetente e destinatário. Exato. Isso. Mas, assim, sobre Obrigado, eu acho. essa perspectiva de que o Samuel seria a pessoa que receberia a carta, não tem como a gente ter certeza disso, tá, Nicolas? Com o que foi colocado aqui. A única coisa que a gente pode entender é que Samuel é o vocativo. Gente, a minha cachorra, desculpem. É que o Samuel é o vocativo, é a pessoa a quem o escritor ou o autor está se referindo, certo? Samuel, estou falando com Samuel. O carteiro deixou uma correspondência para você. Tá joia? E aí, gente, dando continuidade, desafio. Esse desafio foi feito comigo quando eu tinha 14 anos de idade. E aí a professora trouxe para a gente essa frase. Então, eu vou pedir para vocês que façam a pontuação do trecho de modo que faça sentido. Tem que fazer sentido, tá? E aí, olha só, gente. Eu quero que vocês utilizem um ponto final, duas vírgulas e um ponto de exclamação para essa frase que está aqui embaixo. Vocês conseguem usar e fazer essa frase de acordo? Pode encaixar mais palavras, porque eu acho que daria mais concordância. Eu já sei como é que eu vou completar isso aí. Mas tá meio estranho. Não. A frase, ela é exatamente essa, tá? Na realidade, eu não sei se é uma frase, se são duas, se é uma oração, Posso mandar né? no chat? Posso mandar no chat? Essa frase tá me dando agonia. Gente, não pode colocar mais palavras do que é que tá aí, tá? Tem que ser exatamente essas O palavras. chat colocar mais palavras. tá fechado. Tá. Tá desativado. Eu vou abrir, Joana. Obrigada. Professora, Oi, Camila. então, Pode eu lá. tô com uma dúvida sobre aquela parte do Samuel. Então, meio que tem como ver se ele era o carteiro ou se ele era o destinatário. Só que nisso Exato. tem outros. Com essa frase, dá para fazer, com a pontuação, dá para fazer outros. Como posso dizer? Outros jeito de comunicação, sem ser, exemplo, o carteiro e o destinatário. Tem como fazer outros tipos? Por exemplo, Interpretação? me forneça um exemplo de interpretação. Eu não sei por causa que não tá aparecendo na tela. Tá assim aqui. Joana já colocou aqui uma possibilidade e não é. Maria toma banho. Quando sua mãe, ela grita, traz a toalha. Não é essa a leitura. Mas eu gostei. Quero ver mais tentativas. Ixi, foi mal. É a toalha, viu? Tá escrito Valeu, O. Henry. Agora que eu vi isso aí. É a toalha. Perdão, gente. É a toalha. Mais alguma tentativa? Alguém quer arriscar? Professora, eu tô escrevendo aqui no chat como que eu acho que pode ser. Tá. Quer dar um palpite, Rafa? Não, ô professora, se fosse Eu vou te mandar na direct, fosse- tá? Peraí. Tá. se fosse para organizar as palavras, eu colocaria Maria toma banho. Tá. Quando Maria toma banho, ela grita sua mãe
ela grita. Ah, calma aí que eu buguei. Maria, Maria, quando a Tipo, ou Maria, seja, ela grita velho, pra trazer a toalha, tipo isso. Quando a minha calma. professora Quando fez Maria toma banho, ela grita, sua mãe, traz a toalha. Lara, Ela quis dizer, vê tipo, também pra no meu chamar a ali. mãe, tipo, pedir um favor, entendeu? Isso acontece comigo. Gente, eu vou dar a resposta, tá? Não, peraí, lê o meu, vê como é que tá. Cadê Eu o mandei no teu? Tu mandou no direct. chat? Eu Ah, mandei no tá. chat, só que no direct, só você que vê. Gente, não pode alterar a ordem das palavras. Ah, é só, tá. Não pode alterar a ordem das palavras, a ordem está correta. Vocês só podem inserir os pontos. Os sinais de pontuação, Nossa. no caso. Não, peraí, dá mais tempinho pra gente. Eu pensei que eu podia mudar a ordem. Beleza. Professor, eu já enviei ele no chat. Camila. Maria, toma banho, vírgula. Quando sua mãe, vírgula, ela grita. Traz a toalha. Não. Não é. Não faço Professora, ideia, Lara. tipo, a Maria grita a mãe dela pra trazer a toalha. Isso serve? Eu vou escrever, tá? Resposta. Quando eu estava fazendo, quando a professora me passou essa atividade, eu também não acertei. Ninguém acertou, na realidade. É uma pegadinha. Gente, Maria toma banho quando sua. Ah, tá. Mãe! Ela grita, né? Ela Vocativo. grita. Tradutor. Ela grita. Ah, entendi. Entendi. Traz a toalha. Suor de suor! Ai, gente! Eu Eu sabia, iria eu colocar. sabia. Agora eu Eu tava É um pronome esperando. possessivo. Entenderam? Muito legal, Lara. Entendi. Maravilhoso. Eu já sabia. Então, presta atenção. Não Eu mandei existe no esse chat negócio como eu de ia colocar. Não existe esse negócio de soar, no sentido de transpirar. Quem soa é o sino soa. Quando a gente sua, a gente transpira. Quando a gente transpira, a gente E sua. eu esqueci Então, o Eu correto. devia ter suspeitado porque estava escrito mãe em letra maiúscula. Nossa, Exato. muito besta. Essa é a Não, dica. eu disse a mesma coisa, eu já sabia da mesma coisa, da mesma resposta. Então, a resposta fica: Maria toma banho quando sua. Ponto. Mãe, ela grita, traz a toalha. Tá joia? Mas valeu a tentativa, galera. Ninguém da minha turma acertou também. Muito bacana, Lara. Muito bacana. Vamos dar continuidade aqui à apresentação das atividades dos alunos que não apresentaram na descoberta, tá? Então, quem fez as atividades vai ter esse espaço agora para apresentar e vai montar seu portfólio de acordo com a apresentação de hoje. Tudo bem? Então, gente, quais grupos não apresentaram e gostariam de apresentar? O meu grupo do Nicolas, que sou eu, o Nicolas e o Arthur. Perfeito. Então, Opa, só Nicolas retomando Furão. aqui, só retomando, Camila, a Era aquele atividade... que é do Jamboree, né? Da Biomazônia, essas coisas. Então, né? O Henrique Queiroz não tá. Isso, só um instante. Só relembrando qual atividade é essa. Era uma atividade proposta na segunda-feira, que vocês apresentaram na sexta, e algumas turmas, alguns grupos não apresentaram e podem apresentar agora. A atividade era para trazerem curiosidades ou características sobre o bioma amazônico. E aí nós demos algumas sugestões, como o clima, o tipo de relevo, sobre povos indígenas, frutas, certo? Então, vamos lá. Camila, você pode compartilhar a tela da sua atividade ou algum membro da sua equipe? Eu vou tentar Nicolas, colocar aqui. tudo bem. Você poderia mandar o link do Jamboree que foi feito? Posso eu vou sim. botar lá. Vou mandar no chat, tá?
Olha, melhorou a internet aqui. Agora é só rir porque eu fiquei É em pé. verdade, melhorou sim. Tá bom, esqueci qual de nós vai transmitir mesmo. Ué, Entrou. se eu entrei? Peraí. Já tá apresentando a tela? Já. Já. Ué, mudou a foto de bem-vindo que eu coloquei, né? Eu não mudei. Eu não mudei Eu não nada. entendi, mas ok. Quem começa, pode começar lendo. E era você, né? Existem cerca. Na verdade, eu começo. Então vai. Vai, Arthur. Existem cerca de 370 a 50 milhões de indígenas no mundo, espalhados por 90 países. Os povos indígenas vivem vidas mais curtas. A expectativa de vida dos povos indígenas é até 20 anos menor do que outras pessoas. Atualmente encontramos no território brasileiro 255 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Os povos indígenas somam, segundo o censo do IBGE, 2010, 896 a 917 pessoas. Deste, 324 a 834 vivem em cidades e 572 a 83 Ô, Nicolas, em áreas rapidinho. rurais. Não, desculpa por interromper sua leitura. Mas só aqui, ó, 572.083. É isso, eu esqueci. Em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país. Vira aí, por favor. Os guaranis manifestam sua cultura em trabalhos em cerâmica, em rituais religiosos, possuem sua própria língua, somente ensinam o português às crianças maiores de 6 anos, são migrantes e agrícolas. Acreditam que a morte é somente uma passagem para a terra sem males, onde os que se foram partem para este local para proteger os que na terra ficaram. Os tupis são dominados por um supremo designado Monã. A autoridade religiosa dentro das aldeias é o pajé, que é um sábio que atua como adivinho, curandeiro e sacerdote. Utilizam a música e seus instrumentos musicais para a preservação das suas tradições, para produzir efeitos hipnóticos e para momentos de procriação, casamento, puberdade, nascimento, morte, para afastar flagelos, doenças e epidemias, e para festejar boas caçadas, vitórias em guerras e outros. Bom, aqui a gente colocou algumas fotos de alguns... Representando os tipos de índios. E ali no meio tem duas fotos da Amazônia, para falar sobre onde que eles moram.
E foi só isso mesmo. É isso. Boa noite. Ai, gente, que lindo! Ah, não, tem mais uma coisa assim. Tem não, mais? Arthur. Tem não. Vai na última, na sexta página. O frame. Olha, eu quero dizer que, assim, a gente tinha combinado essa atividade para sexta-feira, e eu até coloquei no nosso planejamento que, para fortalecer essa questão da resiliência de vocês, mesmo que com esse pequeno atraso, a gente faz isso, né? Permite que os alunos apresentem um pouco depois. E, assim, naturalmente, a gente espera que seja um pouco melhor do que o que seria se tivesse sido apresentado na sexta. E vocês corresponderam completamente a essa expectativa. O trabalho está bem feito. Eu pedi um parágrafo, vocês fizeram 4 frames, me trouxeram imagens, como foi pedido, trouxeram várias curiosidades, identificaram que existem diferentes tipos de tribos indígenas, né? E isso é o que enriquece nosso trabalho, isso é o que fortalece a nossa aprendizagem e é o objetivo do Alicerce, certo? Eu que fui editando também junto com a Camila e eu, né? Porque o Arthur não sabia de nada como ia acontecer, aí a gente pediu só para ele ler. Mas ele vai aprendendo, porque esse é o objetivo, certo? Então, estou muito orgulhosa do trabalho de vocês, ficou muito bom, ficou completo. E eu peço que vocês coloquem esses slides, né, esses frames, no link do Jamboard que eu coloquei agora no chat, que esse é o link... A Camila mandou para você no WhatsApp. Mandou sim. Mandou sim, só que quando eu abri o arquivo, ele só aparecia a foto, eu não conseguia ler, não apareceu as letras, né? E quando eu recebi, eu tenho certeza que houve algum problema aqui, algum bug que não deu certo. Então, se vocês puderem salvar esse link e colocar lá, é onde está colecionado os trabalhos das outras equipes, tá bom? Vai compor o portfólio de vocês, ficou um excelente trabalho, eu estou muito orgulhosa. Então, obrigada, gente, por apresentar. Professora, Espera, deixa o Nicolas rapidinho, que ele estava falando. Vai, Nicolas. Como assim que você não estava conseguindo ver? Ela me mandou o trabalho, mas ele estava... Quando eu abri, dava para ver só as fotos, e dava para ver que tinha mais frames, mas não dava para ver as letras. Por causa que a gente começou a editar tão cedo. Aí teve esse bug com a gente também. Aí não aparecia algumas letras que a gente editou. Aí, quando que a gente clicou nas letras, aí voltou a funcionar. Tudo bem. Mas eu peço que vocês coloquem naquele link, tá certo? Ô, gente. Arthur, você tá com a mão levantada. Vai, rapidinho, que a gente já estourou o tempo. É que eu só queria falar que depois do boa noite tem uma parte que eu tinha colocado, que eles trabalhando, os indianos. Tá certo, Arthur. Pois façam o seguinte, coloquem lá no link que eu mandei para vocês e eu vou ler com muito carinho, tá? Eu vou ver esse frame que ficou faltando apresentar, não se preocupe. Eu vou observar. Diz, Camila. Professora, a gente tem que colocar o link lá em um slide, a gente vai ter que copiar e colar. Basta copiar e colar os slides já feitos nos slides do link que eu mandei para vocês, tá bom? Camila, Henrique. Henrique, você pode dizer para a gente o que é que nós aprendemos hoje, nossa retrospectiva? Aprendemos o que significa as emoções e sentimentos, as 3 importantes funções de vírgula e apresentou curiosidade sobre o bioma da Amazônia. Perfeito. Então, foi isso, gente, que a gente viu hoje, certo? Distinguimos emoções de sentimentos, vimos 3 importantes funções da vírgula e apresentamos curiosidades sobre o bioma amazônico. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não? Você aí de casa ficou com alguma dúvida? Mande sua dúvida para os nossos líderes, que a gente responde.
Você pode mandar sua dúvida em qualquer rede social, em qualquer formato, vídeo, foto, desenho. O importante é marcar @alicerceedu. Então, gente, a gente fica por aqui. Um beijo e até amanhã com a aula do Rafa. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Até Acredito, amanhã. Tchau. Beijo, gente.